Pessoal, vamos continuar falando um pouquinho da análise combinatória. Hoje a gente vai falar sobre uma operação que é muito utilizada na análise combinatória. Essa operação é chamada de fatorial, e esse fatorial se aplica apenas aos números naturais, pois na análise combinatória a gente estuda a contagem, certo? A contagem ela é feita no conjunto de números naturais. Então vamos conhecer que operação é essa. Então, o que é o fatorial de um número? Então, essa expressão que representa pela letra N de número natural, com essa exclamação, onde significa fatorial desse número N. Então, o que vamos fazer nessa operação matemática? A gente vai fazer uma multiplicação do número N pelos antecessores dele, até chegar ao número 1. Então, se número N é um número natural, então esse N pode ser o 1? Pode, é um número natural. Pode ser o 0? Pode. Para esses dois números, tem uma observação, a definição, que é a final aqui do slide eu vou comentar. Vamos começar aqui pelo número 2, sendo esse número n. Então, como o 2 é um número natural, que só vai ter antecessor dele, diferente de 0, apenas o número 1, nós vamos multiplicar apenas 2 vezes 1. Começa no número n e vai multiplicar pelo seu antecessor, até chegar no 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, o fatorial de 2 é igual a 2. 3 fatorial, 3 com exclamação, 3 fatorial, significa 3 vezes 2 vezes 1. Observe que 3 tem o antecessor 2 e depois o 2 tem o antecessor 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. 4 fatorial significa 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, 4 fatorial significa que é 24. 5 fatorial vai ser, começa do 5, passa 4, 3, 2, 1. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, continua 120. Observe que o fatorial de um número natural maior ou igual a 2, a gente vai multiplicar esse número até chegar no 1. Isso é a expressão de n fatorial é n, que multiplica n menos 1, n menos 2, que é só para indicar que é em ordem decrescente até chegar no 1, certo? Então, continua esses fatoriais para todos os números naturais. Em reticência, nós podemos ter 10 fatorial, vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2, 1. Todos vão até o 1? Sim. Então, para o 0 e o 1, como eu havia dito, pelas definições de fatorial, que só vai até o 1, tem que parar no 1. Então, o 0 é um número natural? Sim. Então, tem fatorial de 0? Tem. Esse fatorial é o 1. Pela definição de fatorial, que os números vão multiplicar até o 1. Então, não poderia o 0 fatorial ser 0. Então, por definição, o fatorial de 0 é 1. Assim como o fatorial de 1 é 1. Então, existem esses dois números cujo seu fatorial vai ser o número 1. Isso também, pois nas fórmulas vai acontecer de obtermos zero no denominador. Então, por esse motivo, o zero fatorial não pode ser zero. Então, zero fatorial é 1, por definição de fatorial de um número. Então, aprende essas definições, tá? O que é um fatorial? É uma expressão matemática de multiplicação. A gente multiplica o número até chegar no número 1, pelos seus números sucessores, certo? Então, isso vai ser muito útil na resolução de problemas, tá bom? Quando a gente for utilizar fórmulas. Vamos ver aqui alguns exemplos de como a gente pode estar simplificando a escrita de fatoriais quando o número for grande. Fica inconveniente a gente fazer esse fatorial de números muito grandes. Então, nós podemos simplificar essa escrita. Por exemplo,
Se eu tenho 8 fatorial, e eu posso escrever ele de uma forma simplificada, que pode ser da seguinte forma. O 8 decresce até o 7, então eu posso escrever 8 e multiplicar pelo 7, e no 7 eu colocar o fatorial, porque significa que o 7 nele aí vai o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Isso pode ser colocado nas fórmulas para a gente simplificar a escrita e fazer simplificação em frações. O 8 fatorial ele ainda pode ser escrito 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, pode parar no 6, assim como você pode parar em qualquer um dos números que estão abaixo do 8. Então, pode ser 8 fatorial, ainda pode ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, tá? O último você coloca o fatorial, somente no último. Você só não coloca mais o fatorial quando você chega no 1, porque então você fez uma distribuição completa dos seus fatores nesse fatorial. Então, fatorial vem de fatores, de multiplicação. Então, podemos reescrever, sim, o fatorial de uma forma simplificada para encurtar a escrita. Observe que eu coloquei o número 8, mas poderia ter sido o número 20, poderia ser o número 100. A pessoa 100 fatorial seria 100 multiplicado até chegar no número 1. Então, para isso, tem essa maneira, tá? De parar em qualquer um dos números que estão antes do 100 e colocar o fatorial. Pois nas fórmulas, a gente vai fazer isso para simplificar. Veja aqui, pagou as frações. Simplifique e calcule, né? Aqui no caso, as frações que tem a simplificação, porém, já não apareceu. Essa próxima exemplo. Então, nós podemos aplicar em situações, problemas de permutações simples, de arranjos simples. A gente vai falar um pouquinho sobre as permutações, porque eu uso exatamente o fatorial. O que é uma permutação simples? Permutar significa apenas trocar de lugar. Então, a gente vai ter um grupo, e desse grupo a gente vai apenas colocar eles ou sentados, ou em fila, ou formando números, tá? Então, fatorial vai ser utilizado aqui para permutações. Então, o que é uma permutação? É um caso particular de arranjo simples. Ele é um tipo de agrupamento ordenado, quer dizer que a ordem importa, onde entram todos os elementos disponíveis. Vamos ver um exemplo bem prático aqui, que a gente já viu em outros exemplos anteriormente. Quantos números de 5 algarismos distintos podem ser formados por 1, 2, 3, 5 e 8? Eu quero formar número de 5 algarismos, então são 5 tracinhos. E os algarismos disponíveis são 1, 2, 3, 5 e 8, quer dizer, são 5 números para se colocar, para se distribuir em 5 tracinhos. Então, eu vou utilizar todos os elementos para compor um determinado número. Então, como eu tenho 5 disponíveis e eu vou usar todos os 5, significa então que nós temos aqui uma permutação desses 5 elementos, onde a gente pode apenas trocar esses elementos de lugar, pois ao trocar um algarismo de lugar, você vai obter um outro número. Então, é uma permutação, pois é apenas uma troca de elementos de posição, ou seja, de tracinhos, como a gente já viu. Então, permutação é um fatorial. Fatorial de um número significa multiplicar esse número em ordem decrescente. Então, 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui nós vamos obter 120 números. Esses números não admitem repetição, como diz, são 5 algarismos distintos. Então, esse exemplo é uma permutação simples de 5 elementos, pois nós vamos utilizar todos os 5 para a formação do número. Observem que a ordem é importante, pois a ordem dos elementos, que são os algarismos, da composição de um número, altera o número. Ou seja, nós vamos obter um número diferente trocando apenas algarismos de lugar.